Fala pessoal, e aí, tudo bem? Vamos falar agora aqui de ângulos internos e colaterais, tá? Que é a próxima matéria aí que a gente vai ver. Tá na apostila na página 156, tá? É a mesma coisa que a gente viu anterior de razão e proporção. Vocês estão lembrados? Só que os ângulos alternos e colaterais, vamos lá. Eu vou disponibilizar essa matéria para vocês na plataforma, tá? Também para vocês poderem dar uma olhada. Então vamos começar. Ângulos alternos internos. O nome já indica a posição ocupada por ângulos internos, por ângulos alternos internos. A palavra interno indica que esse ângulo está na região interna das retas paralelas. E a palavra alterno indica que eles estão em posições alternadas com relação à reta transversal. Ou seja, vem aqui comigo para o papel, ó. Tem a reta paralela lá, a reta S, tá? Vamos colocar aqui reta S e a reta R, tá? E eu tenho uma transversal aqui. Lembrando que essas duas são paralelas, tá? Eu tenho uma transversal reta T. Aqui. Essa parte aqui, ó, que está pintada, é a parte interna. Então, esses ângulos vão estar aqui, ó. Os ângulos alternos internos, eles vão estar aqui, ó. Tá certo? Que é a parte interna da reta, das retas paralelas. Tá? Então, a parte interna, tá? Então, vamos lá. Em relação à reta transversal, tá? Eles estão no lado interno e alterno em relação à reta transversal. Sendo assim, ângulos internos são aqueles que estão na região interna das retas paralelas em lados alternados da reta transversal, que é aqui, né? Tá certo? Então, a parte interna da reta, os ângulos vão estar alternados, tá? Na reta transversal. Então, só que para o lado de dentro da reta paralela, por isso que eles são internos. Como vocês podem ver aí na figura de vocês, né, na matéria que eu vou disponibilizar para vocês, vai aparecer uma figura aí registrando isso. Observe na figura a seguir que os ângulos alfa e beta estão na região interna das retas R e S. Ao mesmo tempo, o ângulo alfa está à direita e o ângulo beta está à esquerda da reta transversal. Portanto, podemos dizer que alfa e beta são alternos internos. Ou seja, é isso que eu fiz para vocês aqui, ó. Esse é o ângulo alfa e esse é o ângulo beta. Certo? Eles estão do lado interno das retas paralelas, porém alternos à reta transversal. Tá certo? Então, nós dizemos que eles são ângulos alternos internos, tá? Por sua vez, os ângulos alternos externos são ângulos que ocupam a região externa da reta paralela. Ou seja, essa aqui é interno, tá? Vou escrever aqui para vocês, para não confundir vocês. Interno, certo? E agora o lado externo. Externo. Eu tenho lá duas retas paralelas, S e R, tá? Opa. E uma reta transversal T aqui, tá? O lado externo é os carinha que tiverem aqui, ó, fora das retas paralelas, tá certo? Onde está rachurado aqui. Então, ocupam a região externa das retas paralelas e, ao mesmo tempo, estão em lados opostos à reta transversal. Ou seja, eles vão estar aqui, ó, alfa, né, que é o ângulo alfa, e o ângulo beta, tá? Qual é a diferença desses dois? É que eles estão um está interno, esses dois estão internos, que é o ângulo interno, alternos internos, e esses estão externos, porque eles estão fora da reta paralela, certo? Em contrapartida, eles estão alternadamente,
no lado, tá? O alfa tá aqui e o beta tá aqui. Se a gente for dobrar a folha e ver, aí isso mais para frente vocês vão ver. Ó, é válido destacar que os ângulos alternos externos internos são congruentes. Ou seja, o que são congruentes? São ângulos que têm a mesma medida, tá? Então eles são opostos pelo vértice. Se a gente dobrar o papel aqui, o ângulo beta vai ficar em cima do ângulo alfa. Portanto, eles têm a mesma medida, tá? Ó, agora vamos passar para os ângulos colaterais. Se dois ângulos estão à direita ou ambos estão à esquerda da reta T, dizemos que estes ângulos são colaterais. Mas se estão dos lados alternados, um à direita e outro à esquerda, dizemos que esses ângulos são alternos, que é o que a gente fez aqui, tá? Agora eu vou traçar um outro desenho para vocês. Tem aí na matéria que eu vou passar, mas eu vou traçar aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. Colaterais, tá certo? Colaterais. Aí nós vamos fazer o mesmo desenho que a gente fez lá, que a gente fez aqui, a gente vai fazer aqui nos colaterais. Então vamos lá. Vamos pegar, nós temos duas retas paralelas aqui, a reta S, tá aí, uma reta R, tá? Paralela a essa reta S. E uma transversal cortando os dois, que é a transversal T. Esses ângulos aqui, como a gente já falou, que é o alfa, que é o A, B, C e o ângulo D, eles têm esse chapéuzinho aqui em cima para falar que é o ângulo, tá? Tá, pessoal? Por isso que a gente representa assim, com o chapéu em cima. Porque quando a gente fala que é em ângulo, a gente coloca esse chapéuzinho em cima da letra que forma o ângulo. Então, nós temos aqui o A e o B, o ângulo A com o ângulo B, eles formam ângulos alternos, né? O ângulo C com o ângulo D, eles são alternos também. Todos eles, os quatro aqui, são alternos externos, tá? Então, aí no desenho, vocês vão poder acompanhar direitinho na matéria, tá bom? Então, os ângulos D e E, tá? Que no nosso caso aqui é o A e o B, tá? Vocês vão acompanhando aí no desenho, tá? Eu só vou ler aqui para explicar. Os ângulos D e E, bem como C e F, podem ser classificados como ângulos colaterais internos, tá? Uma vez que estão na região interna e do mesmo lado em relação à reta T, tá bom? Ou seja, voltando aí, vocês podem olhar no desenho, o C e o D, e o E e o F, eles estão na parte interna da reta, ou seja, eles vão estar aqui, ó, nessa parte aqui interna, certo? Que é a parte rachorada que eles vão estar interna. Então, o ângulo que tiver aqui, né, vamos fazer outro desenho aqui para vocês. Então, nós temos lá a reta paralela aqui, né? Duas retas paralelas, a reta S e a reta R, e uma transversal aqui chamada de T, tá? É a mesma coisa. Então, esses carinhas aqui, ó, o A, o ângulo A, o ângulo B, o ângulo C e o ângulo D. Aí aqui embaixo a gente vai fazer o ângulo E, F
G e H. Tá certo? De novo, eles têm esse chapéuzinho em cima para dizer que eles compõem o ângulo, tá? Então vamos lá. Os ângulos D e E, bem como C e F. Então vamos lá. D e E, C e F, eles estão na área interna. Então são chamados de colaterais internos, tá? Uma vez na região interna, do mesmo lado em relação à reta T. Tá? Então vamos colocar aqui interno. E aqui, por sua vez, externo. Tá? Externos. Assim, isso. Aí nós temos que os ângulos A e H, assim como B e G, são ângulos colaterais externos, pois estão na região externa do mesmo lado em relação à reta T. Então aqui, os ângulos A e B, H e G, certo? Ou B e G, A e H, tá? Eles estão do lado externo, então eles são externos, ângulos colaterais externos, tá? Então, sabendo que os ângulos formados pela reta R e T são iguais aos formados pelas retas S e T, podemos afirmar que os pares dos ângulos abaixo são correspondentes. A e E, B e F, C e G, D e H. Esses pares de ângulos colaterais correspondentes acima mencionados possuem a mesma medida, que é o que eu falei para vocês. Se a gente dobrar o papel, a gente vai sobrepor um ângulo no outro, ou seja, um ângulo vai ficar em cima do outro. Então, portanto, eles são opostos pelo vértice e são congruentes. O que são congruentes? Que as medidas deles são iguais. Por isso que tem aí A igual a C, igual a E, igual a G, e no outro B igual a D, igual a F, igual a H. Tá, eu tenho as figuras aí mostrando para vocês, tá? Os ângulos, tudo nas retas. Eu não vou fazer aqui porque vai tomar um pouquinho de tempo, mas vocês têm aí e em caso de dúvida, vocês podem me procurar, estou à disposição ou no WhatsApp ou na plataforma, ou vocês podem me chamar a hora que for que vocês tiverem dúvida, vocês podem me chamar e eu vou estar tirando para vocês. Tá legal, pessoal? Esse foi aí mais um vídeo da matéria para vocês entenderem melhor as próximas matérias que a gente vai explicar. Bons estudos aí para vocês. Falou!